Olá, seja bem-vindo. Nós vamos falar agora sobre função exponencial. E, bom, vamos lá. Observa aqui o que é uma função exponencial, né? A gente define uma função exponencial, ela é desse tipo aqui, ó. Quando o que acontece é uma função que você tem um número elevado a x. Esse número tem duas condições. Que condições são essas? Esse número que está aqui na base, né, da minha função exponencial, aqui é chamado, aqui, perdão, é maior do que zero e é diferente de 1. Assim como a gente estava estudando potências, propriedades e coisa e tal, né? Então a gente tinha que ser maior do que zero e diferente de 1, ok? Então, alguns exemplos. Então, tem uma função cuja a lei de formação é 2 elevado a x. Tenho essa daqui, que é a raiz de 5 elevado a x. Tenho π elevado a x, 3 sétimos elevado a x. Tá? Aqui são alguns exemplos. Bom, vamos ver o que acontece quando a gente define essa função, como é que fica a cara dessa função, né? Como é que é o gráfico dessa função, ok? Para isso, vamos pegar esse exemplo aqui, bem simples. F de x igual a 3 elevado a x. Bom, eu não sei o que fazer, eu vou tentar marcar alguns pontos nesse gráfico para ver que característica ele tem, tá? Então, para isso, ó, então vamos lá. Eu montei uma tabelinha onde é dado aqui o valor da esquerda, né? Isso aqui fui eu que escolhi. O lado esquerdo eu escolhi esses números, tá? Esses valores no x, tá bom? Bom, só que quando você define o valor de x, que é um valor de entrada, você calcula aqui na sua função, então o x eu vou trocar por menos 4, né, pela meia de formação, faço a continha e vejo o que vai dar. O que acontece quando é menos 4, o menos no expoente, pela definição que a gente viu lá de potência, a gente inverte esse número, então fica 1 sobre 3 elevado a esse expoente sem um sinal negativo. Okay? 3 a quarta e 3 a quarta é 81. Então, quando x for menos 4, o valor vai dar 1 sobre 81. E você vai fazer isso para cada um deles. Põe menos 3, vai chegar a 1 sobre 27, menos 2, 1 a nona, 1 sobre 9, perdão. Menos 1, 1 terço, ok? Eu vou subir aqui mais um pouco. E fiz com valores positivos também, tá? 0. Então, quando 3 elevado a 0 vai dar 1. Quando é 1, 3 elevado a 1 vai dar 3, assim por diante, tá? 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 a quarta. Então, o que a gente tem são essas coordenadas aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um programa para plotar esses pontos, para colocar esses pontos lá e verificar como estão esses pontos no plano cartesiano, ok? Então, vou trocar. Pronto. Bom, então vou marcar aqueles pontos. Eu vou digitar aqui no campo entrada os meus pontos. Se eu não estou enganado, quando era menos 4, a função que a gente associava, o menos 4 estava dando 1 sobre 81. Então está lá o primeiro ponto. Vou digitar o segundo ponto. Menos 3. Menos 3 estava dando 1 sobre 27. O menos 2 estava dando 1 sobre 9. O menos 1, 1 terço. O 0 estava dando 1. O 1 estava levando no 3. O 2 no 9. O 3 no 27. E o 4 no 81. Então marquei todos esses pontos aqui, tá? Bom, o 81 vai estar muito lá em cima. Vou mostrar onde ele está, só para vocês verem. Aqui está o 27. O 81 vai ficar bem lá em cima. Vou achar ele. Pronto, achei, tá vendo? Eu vou tentar achar. Estou diminuindo um pouquinho o zoom. Vou tentar mostrar mais ou menos como é esse gráfico. Ok? Está numa escala 1 por 1. Tá? Talvez não fique muito fácil de ver no 1 por 1. Eu vou modificar aqui um pouquinho para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Tá? Então, ó. Deixa eu mexer aqui rapidamente.
abrir aqui no lado, vou mexer aqui no eixo X, vou aparecer do menos 8 ao 8. Tá, já melhorou um pouco, vou melhorar mais um pouquinho aqui, menos 6 ao 6 fica melhor, eu acho. Pronto, tá? O eixo Y não preciso mexer. Então, com essa visualização aqui, tem aqui todos os pontos que eu fui marcando, né? Eu vou digitar aqui embaixo agora a função exatamente, que é a função y igual a 3 elevado a x. Pronto. Observa que o gráfico passou por todos esses pontos como a gente desejava, né? Esse desenho aqui, chamado da função exponencial, né? Observa que essa função é crescente. Então, quando vai aumentando o x, vai aumentando a minha função. E ela é toda positiva, tá vendo? Ela fica toda na parte de cima. O que acontece aqui, eu vou dar um zoom para a gente conseguir ver. Ó, bastante zoom. O máximo que eu conseguir aqui com o programa. O que acontece, que percebe que o meu gráfico fica bem próximo da minha linha. Mas ele nunca vai passar, tá? Então ele vai ficar... Por que isso acontece? Porque quando o menor for mais negativo aqui, isso vira uma fração, perdão, que você vai aumentando o denominador. Fica 1 em cima e vai aumentando o denominador. E com a medida que você aumenta o denominador, essa divisão vai ficar bem próximo de zero. Tá? Nunca vai ultrapassar, mas cada vez mais vai ficando perto, ok? Então essa função está toda na parte de cima do meu eixo, está na parte do y positivo, né? Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui, que eu dei muito zoom já. Ver se eu consigo voltar para a gente ver o nosso desenho. Pronto. Certo? E ela vai crescendo bem rápido, tá vendo? Isso é uma característica da função exponencial. Tá? Bom, feito isso, vamos voltar lá para... Pronto. Voltamos aqui para nossa tela original. Então aqui tem o desenho do que a gente acabou de falar, com todos os pontos marcados. Esse ponto aqui não dá para a gente marcar no eixo, porque a gente viu que ficava muito difícil, que está muito alto, né? Fica difícil pegar na mesma tela. E a gente viu que a função é crescente. Vamos pegar a função 1/3. Olha o que acontece com a função 1/3. Quando ela for menos 4, aqui no expoente, né, eu botei a mesma tabela de valores aqui de x. Isso aqui foi eu que escolhi. O que eu não escolho é a parte direita, o valor que vai dar. Quando eu troco aqui menos 4, faço a continha, vai inverter a fração, fica 3 sobre 1, 3 a quarta, então dá 81. Eu fui fazendo com todos eles, ok? 0 vai dar 1 novamente, 1 vai dar 1/3, 2 vai dar 1/9, assim por diante. Então tem todas essas coordenadas aqui. Eu vou novamente abrir o GeoGebra e ver como é que fica essa função com esses pontos marcados. Tá? Então vou abrir aqui o GeoGebra. Vou botar um novo aqui no lugar. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou marcar aqui todos os pontos que a gente falou. No caso ali, vamos começar pelo menos 4. O menos 4 deu 81. Novamente eu não consigo ver, né? Deve estar lá em cima. Mas tudo bem. O menos 3 foi o 27. O menos 2 foi no 9. Já está aparecendo aqui. O menos 1. Tem que digitar aqui, né? Menos 1. Levou no 3. O 0 levou no 1. O 1 foi no 1/3. O 2, 1/9. O 3, 1 sobre 27. E o 4, 1 sobre 81. Pronto.
O que nos parece é que é parecida com a outra, só que está invertido aqui, né? Ela teria uma reflexão com relação ao eixo y. Vamos digitar aqui a função como é que ficaria? Então, y igual a 1/3 elevado a x. Pronto. O que diferencia uma de outra? Essa aqui é decrescente, né? À medida que vai aumentando o valor de x, ela vai ficando menor. Sempre vai ficar na parte positiva também, cada vez mais próximo de zero quanto aumenta o x. Perdão, gente. Bom, vamos ver como ficou lá, né? Bom, então note que essa função é decrescente, como a gente tinha falado. O que a gente pode concluir da função a elevado a x? Eu vou usar o GeoGebra agora para a gente variar o valor de a para ver o que acontece. Bom, vamos ver. Então aqui, olhando o GeoGebra agora, eu vou criar aqui um controle deslizante. Eu vou chamar ele de A, e A vai ser um número... lembra que o A não pode ser negativo, então o intervalo mínimo não faz sentido ser menor do que zero, tem que ser positivo. O máximo aqui eu vou colocar, sei lá, 10. Posso colocar o número que eu quiser, bem grande, só para a gente poder ver. Vou fazer variar de 0,1 em 0,1, ok? Então criei meu controle deslizante. Tá? Bom, vamos lá. Então eu vou criar a função y igual a elevado a x. Bom, olha o que está acontecendo. Quando a é zero, que não nos interessa, né, ele vai dar um pedacinho de reta, né? Faz todo sentido isso, porque zero elevado a qualquer coisa que não seja o próprio zero, e nem valores negativos, que a gente não definiu isso, isso aqui vai dar sempre uma semi-reta, né? Aberta aqui no zero, daqui para a direita. Mas não é isso que a gente quer estudar. A gente quer estudar valores maiores do que zero. Então, observe que, olha o que acontece. Vou tentar aqui deixar um pouco mais claro. Quando você vai aumentando aqui entre 0 e o 1, 0,7, 0,8, 0,9, tá vendo? Tá ficando uma curva um pouco mais... E o que se espera quando vire 1, que não é o nosso objeto de estudo, ele fique uma reta. E é verdade, que 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, né? Não é isso que a gente está estudando, mas enfim. Então espera que o que acontece com a minha função? Tem um ponto aqui que é bem comum a todos eles, que é esse ponto aqui, ó. Pronto, marquei. Esse ponto A aqui que eu marquei, ele é comum a todos eles, ó. Então observe que quanto mais próximo de zero, mais próximo do eixo y. E aí quando vai se aproximando do valor 1, ele vai se aproximar de uma reta. Inclusive quando é 1, ele vira uma própria reta, que não é o nosso objeto de estudo. E quando passa do 1, olha o que acontece. Quando próximo de 1, ele está aparecendo uma reta. Quando vai aumentando esse valor, ele vai ficando cada vez mais próximo do meu eixo y, tá vendo? Ó, a movimentação. Cada vez mais próximo do meu eixo y positivo. Ok? Eu observo que esse ponto aqui é o único ponto comum a qualquer função. Tá? Então, observe que para valores maiores do que 1, a minha função é crescente. Para valores entre 0 e 1, ele é decrescente. Bom, mas um terço, o que é um terço? É 0, alguma coisa, 0,333, né? Então, valores nesse intervalo vai dar decrescente e valores maiores do que isso vai dar crescente. Ok? Então, vou voltar aqui para nossa tela original. Ok? Vamos subir. Então, olha só. Eu escrevi aqui, tá? Para A maior do que 1, a função é crescente entre 0 e 1. Essa é a maneira de escrever, né? 0 menor que A menor que 1. Ou seja, o A está entre 0 e 1. Tá? Ela é decrescente. Exemplos resolvidos. Vejamos aqui embaixo.
Essa função, o que ela é? Crescente. Esse 2 aqui é maior do que 1, né? Lembra? Só analisar aqui o A, maior do que 1. Aqui, meio, 0,5. Está entre 0 e 1, então é decrescente. O π é 3, alguma coisa. Então, essa função é crescente, porque é maior do que 1. 2 quintos é 0, alguma coisa. Decrescente. 5 meios maior do que 1, ela é crescente. Pronto. Simples análise. Vamos ver um exemplo aqui que diz que essa função abaixo é crescente, quer saber qual seriam os possíveis valores de A. Para essa função ser crescente, o que está aqui dentro deve ser maior do que 1, para poder ser crescente. Foi isso que eu escrevi aqui, então. A partir dessa análise aqui, eu vou concluir que tipos de valores de A poderiam ser. Então, o que eu fiz? Joguei o menos meio de A para o lado de cá e 1 para cá. Quando 1 veio para cá, ficou menos 1. 3 com menos 1 dá 2. E esse aqui foi positivo. O 2 está dividindo, multipliquei tudo por 2. Então, aqui vira um 4 e aqui vira um A. Então, 4 menor do que A, que é a mesma coisa que dizer que A é menor do que 4. Ok? Quando a função abaixo seja decrescente. Para ser decrescente, professor, mas aqui tem um x mais 1, faz diferença? Nenhuma. Porque quando você pega alguma coisa e leva um x mais 1, um x mais 2, x mais 5, o que acontece é que a função vai variando, mas não vai alterar o crescimento dela. Na verdade, ela vai crescer um pouco mais rápido, vai estar um pouquinho mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, mas não vai fazer diferença no final, certo? Bom, então isso aqui, para ser decrescente, a gente viu que tem que estar entre 0 e 1. Então, olha o que a gente vai fazer aqui. Para analisar que está entre 0 e 1, escrevi que está entre 0 e 1 aqui, esse negócio aqui de dentro. Eu quero determinar o m. O que eu faço? Tem que tirar tudo que está em volta. Então, eu vou tirar o 7. Para tirar 7 daqui, eu tiro 7 de tudo. Tiro 7 daqui, do meio e da direita. Menos 7 aqui fica menos 7. Quando eu tiro menos 7, sobra só um m sobre 4. Quando eu tiro menos 7, aqui fica menos 6. Ok? Então, ficou essa expressão aqui de baixo. Agora, para ficar só um m, tem que tirar o 4. O 4 é dividindo. Então, eu multiplico tudo por 4. Multiplico aqui por 4. Quando eu multiplico aqui por 4, fica só um m. Multiplicando aqui por 4 também. Isso aqui dá menos 28 a menos 24. O que quer dizer? Quer dizer que qualquer valor de m entre menos 28 e menos 24 vai servir. Então, se fosse uma questão múltipla escolha e perguntasse no final, assinale a alternativa que possui um valor de m que satisfaça isso. Se tivesse na opção menos 25, você pode marcar? Pode, porque o menos 25 está entre menos 28 e menos 24. Pode ser o menos 18? Não, menos 18 não está nesse intervalo. Ok? Então, esse intervalo define todos os possíveis valores que você poderia colocar ali e transformar aquela função em decrescente. Ok? Espero que vocês tenham gostado.